Como sempre nós iniciamos as nossas meditações, há algumas questões que nós levantamos em relação à oração e nós esperamos que a palavra de Deus responda a esses questionamentos para nós. Em primeiro lugar, o que é oração? Será que tem diferença entre orar e rezar? Será que a Bíblia mostra essa diferença? A quem nós devemos orar? E por quem? Quais devem ser os motivos que nos devem levar à oração? Será que tem alguma posição física recomendada pela Bíblia para nós orarmos? Com que frequência devemos orar? Bom, essas são algumas perguntas que nós fazemos e, como sempre nós esperamos, Deus, através da sua palavra, vai responder a esses questionamentos nossos. E isso para que a oração seja uma prática na nossa vida, porque, assim como nós já mostramos a importância do estudo da palavra de Deus, nós vamos mostrar também a importância da oração na vida do cristão. Muito bem. Primeira pergunta que nós fazemos, então, o que é a oração? Como é que a Bíblia define isso daí? Bem, eu peguei aqui a figura de um telefone, desses que nós não usamos mais hoje em dia, mas ele vai ser, essa figura vai ser melhor utilizada para nós mostrarmos dois fatos em relação à nossa comunicação com Deus. Esse aparelho possui um receptor e, no nosso caso, quando Deus fala conosco através da sua palavra. E nós estamos ouvindo, então, o recado de Deus, a mensagem de Deus para nós. Mas esse aparelho também dispõe de uma tecnologia que nos permite emitir, é o emissor de voz. Infelizmente, meu computador está com um problema e está acontecendo. Eu não vou poder deixar no modo de apresentação, mas creio que vocês podem acompanhar da mesma forma. Então, estávamos falando que esse aparelho telefônico, ele possui um receptor e um emissor. Nós estamos pensando na nossa comunicação com Deus. Quando nós ouvimos Deus falar, nós vimos na última aula, nosso último estudo, que Deus tem vários instrumentos para nos revelar a sua vontade, mas o principal deles é a sua palavra. E quando nós queremos falar com Deus, nós devemos então usar esse dispositivo, né, da oração. E sendo assim, quando nós juntamos os dois, ouvimos Deus falar e falamos com Deus, nós temos então o nosso canal de comunicação com Deus aberto, né, e usado frequentemente. Vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 6 e 7. E nós lemos o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Bem, em primeiro lugar, o versículo 6 fala de um momento de comunhão íntima com Deus. Nós vamos para o nosso quarto e, evidentemente, que esse quarto pode ser transformado num lugar de quietude,
não necessariamente o nosso quarto, mas pode ser mesmo no campo, um lugar ao ar livre, onde nós tenhamos a oportunidade, a ocasião de desfrutar de intimidade, de uma comunhão íntima com Deus. E ali nós podemos conversar com Deus, expor a Ele nossos problemas, nossas inquietações, nossas necessidades, nossa gratidão e louvor pelos benefícios que Ele tem nos dado. Sim, sem dúvida nenhuma, Deus está esperando que os seus filhos falem com Ele e usem desta comunhão íntima para comunicar-se com Deus. Mas nós encontramos também no versículo 7 a recomendação de que as nossas orações não devem ser rezas, não devem ser ladainhas pré-determinadas e palavras meramente repetidas sem nexo, sem nós nos apercebermos de fato do que é que nós estamos falando. Isso caracteriza uma reza. Oração é diferente. É uma conversa espontânea. É uma fala espontânea com o nosso Deus. Na verdade, é a fala de um filho para seu pai, expondo ao seu pai as suas necessidades e as suas alegrias. Então, isso é oração. É uma conversa espontânea com Deus. E, sobretudo, como nós fomos ensinados pelo Senhor Jesus a dizer Pai Nosso, é a conversa de um filho para com o seu pai. O segundo ponto que nós devemos pensar acerca de oração é por que orar? Por que orar? Qual é a razão que nos deve levar à oração? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 4. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que moravam na cidade de Filipos. E ali no capítulo 4, versículo 6, nós encontramos o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bem, nós estamos vivendo em dias e nós podemos, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, afirmar que ansiedade é um dos maiores males da nossa sociedade nos dias atuais. Ansiedade. Ela tem produzido distúrbios emocionais, psicológicos muito graves nas pessoas. E a Bíblia recomenda que, para evitar e eliminar a ansiedade, nós façamos isso através das nossas orações. Ao invés de cultivarmos e abrigarmos a ansiedade em nosso íntimo, nós devemos recorrer a esse expediente da oração para aliviar a nossa ansiedade. Na verdade, quando nós oramos, nós estamos preocupados com alguma coisa. E talvez alguma coisa que vai acontecer. E sabem, irmãos queridos, nós não podemos controlar nem o nosso presente, quanto mais o nosso futuro. E é por isso que a palavra de Deus diz, em vez de ficarmos preocupados e ansiosos por aquilo que vai acontecer, a Bíblia recomenda que nós larguemos isso diante do Senhor, diante do trono da graça. O escritor da carta aos Hebreus diz que nós devemos nos aproximar do trono da graça e colocarmos as nossas ansiedades nas mãos do Senhor em ocasião oportuna. Isso, de fato, vai eliminar a nossa ansiedade. E ao invés de
cultivarmos a ansiedade e os males que ela com certeza traz, nós vamos cultivar a nossa fé ao depositar os nossos pedidos nas mãos do Senhor. Vamos crer que estão bem cuidados, estão nas mãos do Senhor, e segundo a sua vontade e no seu devido tempo, o Senhor vai realizar os nossos pedidos, aquilo que nós colocamos nas suas mãos. E depois de descarregarmos a nossa ansiedade através das nossas orações, nós vamos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Na verdade, esse é o resultado final de descansarmos nas mãos do Senhor e colocarmos diante dele toda a nossa ansiedade e tudo aquilo que nos preocupa. Depois nós vamos ter corações gratos por vermos a ação de Deus atuando no momento certo, da maneira certa, com a pessoa certa, enfim. Ele é sábio demais para errar. E quando nós deixamos nas mãos dele as nossas preocupações, nós não cultivamos a ansiedade, mas cultivamos e exercitamos a nossa fé na provisão do nosso Deus. Há um versículo interessante também, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 17 e 18, dizem-nos o seguinte: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como nós já dissemos, o resultado de apresentarmos ao Senhor as nossas petições e depois vermos a atuação dele de maneira específica e adequada, nós vamos ficar gratos ao nosso Deus pela atuação dele, pela resolução dele aos nossos problemas, e isso vai encher o nosso coração e trazer alegria de ver que valeu a pena confiar em Deus e entregar nas mãos do Senhor aquilo que estava nos preocupando e nos tornando ansiosos. Então, o resultado são as ações de graças a Deus pelas respostas às nossas orações. Então, se alguém pergunta para nós, por que orar? Porque o cristão deve trocar a sua ansiedade e a sua preocupação com as coisas que nos cercam pela fé no Senhor. E essa troca vai fazer muito bem a todo cristão. Uma terceira pergunta que nós podemos fazer, e inclusive já começamos a respondê-la em 1 Tessalonicenses 5:17. Quando devem ser feitas as nossas orações? Com que periodicidade nós devemos orar? 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. E um versículo que completa esta ideia, nós o encontramos em Efésios capítulo 6, versículo 18. Quando diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bem, a Bíblia diz que a periodicidade com que nós devemos fazer orações, constantemente, sempre, toda hora, sem cessar. Estas são expressões que demonstram que, na verdade, a nossa comunicação com Deus deve ser feita em qualquer hora e de forma constante. Aliás, se é a comunicação de um filho para com o seu pai, vocês podem imaginar o desejo do nosso Pai Celeste de ouvir constantemente os seus filhos chegarem a ele
e para expor e colocarem diante dele as suas petições, suas necessidades, suas alegrias e as suas ações de graças também. Então, a Bíblia diz: orai sem cessar. Agora, deixe-me dizer uma coisa, porque alguém mal entendendo o significado dessa expressão pode dizer assim: mas então eu não posso mais estudar, não posso mais trabalhar, porque eu tenho que ficar 24 horas do dia orando. Na verdade, a ideia não é essa. A ideia não é fazer uma atividade, especificamente a oração, durante 24 horas sem parar. A ideia é, a qualquer hora que você quiser falar com Deus, você vai encontrar Deus atento à sua oração. A qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, qualquer hora que você quiser falar com Deus, você vai encontrar Deus disposto a ouvir a sua oração. E a ideia é, mesmo quando você está trabalhando, você se lembra de uma necessidade ou de alguém que pediu para você orar a favor dele, e você pode parar o seu serviço 1, 2 minutos e interceder a Deus por aquela pessoa. Ou você está numa viagem, está dirigindo o seu carro e você se lembra de uma bênção que Deus lhe deu. Dirigindo mesmo, você pode levar o seu pensamento a Deus e agradecer a Ele por aquela bênção recebida. A ideia, então, é não uma atividade ininterrupta por 24 horas. A ideia é, ore a hora que você quiser e precisar, e Deus estará atento à sua oração. Uma quarta pergunta que nós podemos fazer é: será que a Bíblia mostra alguma posição física obrigatória para eu orar? Há pessoas, por exemplo, que têm o costume de orar ajoelhados, né, em casa. E aí, a Bíblia coloca uma posição física obrigatória para as nossas orações? Bem, vamos deixar, como de costume, a Bíblia responder a esta pergunta que normalmente algumas pessoas fazem. Vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. E nós vamos encontrar registrado o exemplo de Daniel, um exemplo que ele fazia diariamente. Não só a oração era o seu costume, mas ele tinha o hábito de orar numa posição definida. Diz assim a palavra de Deus: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Essa última expressão no versículo mostra, então, que era um hábito cotidiano de Daniel. Ele tinha o hábito de, no seu quarto, orar, abrindo as janelas, e orava de joelhos. Esse era o costume dele. Agora, notem bem, a Bíblia registra o costume de Daniel, orar de joelhos, mas não toma essa posição como a posição única em que se deve orar. Apenas há o registro do costume de Daniel. Mas agora vamos lá para o livro de Neemias, capítulo 2, verso 4. E agora nós vamos encontrar este copeiro do rei Artaxerxes numa outra posição, orando. Aliás, nós vamos notar um costume que também era frequentemente praticado por Neemias, as chamadas orações relâmpago. Vamos ler. Neemias 2 e 4.
Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, estava na frente do rei, provavelmente na posição em pé, porque diante do rei ele não iria sentar. Ele estava em pé conversando com o rei, atendendo a conversa com o rei. E o rei fez uma pergunta para ele: que me pedes agora? E naquele momento, antes de dar a resposta ao rei, Neemias faz uma das várias orações relâmpago registradas aqui no livro. Num instante, ele leva o seu pensamento a Deus, ele pede a Deus, provavelmente, que o faça encontrar misericórdia da parte do rei, e logo em seguida ele responde ao rei o que ele queria fazer. Agora Neemias não estava de joelhos, mas estava em pé, provavelmente na frente do rei Artaxerxes. E ele orou a Deus, como era o seu costume, uma oração que deve ter durado talvez 10 ou 15 segundos. Por isso que nós chamamos de uma oração relâmpago. E isso mostra aquilo que nós falamos, o que significa orar sem cessar. Significa em qualquer lugar, a qualquer hora, levar o nosso pensamento a Deus e expressar, provavelmente, como nesse caso, uma necessidade urgente ao Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós encontramos o Senhor Jesus na casa de 2 discípulos. E no versículo 30, nós os encontramos em volta da mesa para tomarem uma refeição. E olha o que acontece. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Aliás, o Senhor Jesus realizou aqui, na casa daqueles discípulos, uma coisa que nós deveríamos imitar. É uma oração de ação de graças cada vez que nos sentamos à mesa antes de tomarmos e recebermos os alimentos que o Senhor tem nos dado. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, ele reforça isso dizendo que deve ser uma prática de todos os cristãos darem graças pelos alimentos recebidos. E agora, provavelmente, eles estavam, então, sentados em volta de uma mesa, pelo menos hoje em dia, esse é o nosso costume, e nós deveríamos fazer, então, esta oração de gratidão a Deus antes de recebermos os alimentos sentados. Bem, qual é a conclusão que nós chegamos, então? A Bíblia registra pessoas que oraram a Deus em pé, ajoelhados, sentados, e isso mostra que não há uma posição física definida. Nós, na verdade, poderíamos adotar qualquer uma destas posições físicas quando nós orarmos. Mas há uma coisa muito interessante. Há uma posição espiritual importante ao nos colocarmos diante do Senhor. E é a posição de humildade. Porque, na verdade, ou nós vamos pedir alguma coisa do nosso Deus, ou nós vamos agradecer alguma coisa recebida. Mas, sabe, irmãos, uma coisa é muito importante quando nós nos colocamos em oração diante do nosso Deus. Se nós vamos pedir alguma coisa, nós estamos admitindo a nossa incapacidade, a nossa impotência em realizar aquilo. E é por isso que nós clamamos a Deus que faça aquilo em nosso lugar.
Estamos admitindo que nós não podemos, mas estamos reconhecendo que Deus pode. E isso deve fazer-nos adotar uma posição espiritual de humildade diante do Senhor. Ao invés de ordenarmos a Deus, ao invés de darmos ordens, mandamentos a Deus para que ele realize algo, nós devíamos adotar a posição de humildade, suplicando a ele alguma bênção que nós estamos precisando. E se a nossa oração é de gratidão, mais uma vez nós vamos nos colocar de forma humilde diante dele, reconhecendo que aquilo que nós não pudemos fazer, ele pôde fazer, e por isso nós agora vamos expressar a nossa gratidão a ele. Posição física, a Bíblia não toma uma como obrigatória, mas posição espiritual, não nos esqueçamos que nós estamos falando com o nosso Pai Celeste, mas que é o Deus criador e sustentador deste universo. E, portanto, toda reverência, respeito e humildade da nossa parte cabem bem quando nós falamos com o nosso Pai em oração. Uma outra pergunta que nós podemos fazer: quais os assuntos pelos quais devemos orar? Será que a Bíblia dá alguma orientação nesse sentido? Perfeito. A Bíblia dá, sim. Nós já lemos o versículo lá de Filipenses 4 e 6, mas vamos lê-lo novamente. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, onde nós encontramos o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Vocês notem aí que há orações que são petições, pedidos que colocamos diante de Deus. Há orações que são simplesmente denominadas de orações, portanto, são conversas com Deus. Há orações que são chamadas de súplicas, é quando uma petição é feita de forma insistente a Deus. E orações que são ações de graças, quer dizer, nas quais nós expressamos a nossa gratidão por bênçãos recebidas. E sabe de uma coisa? Isso inclui todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, vocês estão olhando aí na tela, nós devemos orar por nós devemos orar por amigos e família, especialmente se nós temos algum amigo ou algum familiar descrentes, e devemos orar para que eles possam conhecer o Evangelho e colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Devemos orar pela igreja local onde nós nos reunimos. Com certeza haverá necessidades específicas pelas quais nós devemos interceder a Deus, e pelas nações, no sentido de que Deus mande trabalhadores para outros lugares, para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 38, o Senhor Jesus nos ensinou a pedir a Deus, rogar a Deus que mande trabalhadores para a sua seara. Nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, devemos louvar e adorá-lo. E há uma questão também, quando nós oramos por nós, devemos confessar os nossos pecados para que a comunhão seja restaurada com o nosso Pai Celeste e pecado não seja um obstáculo para que as nossas orações sejam respondidas e atendidas por Deus. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais detalhado daqui a pouco. Mas como você percebeu aí, na figura, na tela, os mais diversos assuntos devem fazer parte das nossas orações.
pedindo, suplicando, conversando com Deus ou agradecendo bênçãos recebidas dele. Será que há alguma condição que deve ser preenchida na minha vida para que as orações sejam atendidas por Deus? Será que a Bíblia fala alguma coisa em relação a isso? Fala sim, e eu gostaria de, por alguns minutos, pensar com vocês em alguma condição que a Bíblia coloca diante de nós. Vamos lá para Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Evangelho de João 15 e 7, nós lemos: Se permanecerdes em mim, disse o Senhor Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que o Senhor Jesus quis dizer com permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós? Bem, é preciso que nós consideremos o contexto, e ele, no contexto, está dizendo que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Os ramos da videira recebem a seiva da videira e são alimentados e nutridos por isso. E eles devem permanecer ligados à videira para continuarem recebendo de forma contínua a seiva que vai alimentá-los, nutri-los, a fim de que eles possam frutificar. Usando essa figura, o Senhor Jesus quis dizer que ramos e a videira devem estar em perfeita comunhão. E esta comunhão é mostrada através de obediência à palavra do Senhor. Quando ele diz, as minhas palavras permanecerem em vós. Isso fala de uma vida de obediência ao Senhor. E essa é a primeira condição que deve estar sendo atendida nas nossas vidas como filhos de Deus, para que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas por Deus. Uma vida de obediência. Vamos lá para a primeira carta que o apóstolo João escreveu, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5 e 14, onde nós lemos o seguinte: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sim, é verdade que quando nós oramos a Deus, nós colocamos a nossa vontade e nós expressamos ao Senhor aquilo que nós julgamos ser nossas necessidades. Mas nós não devemos nos esquecer que, às vezes, nós podemos nos enganar. Estamos pensando que temos necessidade de algo, quando Deus, na verdade, acha que nós não precisamos daquilo. E é por isso que, mesmo expressando aquilo que é a nossa vontade, nós devemos estar cientes que a resposta das nossas orações vai ser feita de conformidade com a vontade de Deus. Por isso, depois de fazermos a nossa oração e colocarmos os nossos pedidos, nós deveríamos acrescentar: Senhor, se for da tua vontade, atende à minha oração. E quando nós deixamos a resolução dos nossos pedidos ou o suprimento das nossas necessidades segundo a vontade de Deus, nós não corremos risco de receber da parte dele, ou que ele permita que nós recebamos, algo que vai nos prejudicar. Entenderam? Isso é muito importante. Se o que nós recebemos é da vontade de Deus, está de acordo com a vontade dele,
sem dúvida nenhuma, aquilo será bênção na nossa vida. Vamos voltar para o Evangelho de João, capítulo 14. E agora, no versículo 13, nós encontramos, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, mais uma condição para que as nossas orações sejam atendidas. Ele disse o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E no verso 14 ele diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa expressão que apareceu nos dois versículos, pedimos em nome de Jesus. E por que isso se faz necessário? Bem, nós sabemos, nós que já somos salvos, que nós recebemos a nossa salvação porque entre nós e Deus havia uma parede de separação chamada pecado. O pecado construiu essa barreira, fazendo com que nós não pudéssemos ter comunhão com Deus. Mas o Senhor Jesus se colocou como intermediário entre nós e Deus. E por causa da mediação dele, nós recebemos salvação. Mas sabem, a mediação dele continua. E agora as nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus, e é por isso que no final de cada oração nós dizemos: oramos em nome de Jesus, porque nós estamos mais uma vez reconhecendo a importância da intermediação do Senhor Jesus entre nós e o nosso Deus. E, na verdade, se não fosse a intermediação dele, nós não seríamos nunca atendidos. Além do que, não nos esqueçamos que é por causa da obra dele realizada ali na cruz do Calvário que agora nós temos acesso ao Pai e podemos desfrutar desse acesso através das orações. Vamos para a carta que Tiago escreveu, capítulo 4, versículo 3. E ali nós temos mais uma condição para que as nossas orações sejam atendidas pelo Senhor. Tiago 4 e 3 diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. E sabem, meus queridos irmãos, essas palavras nos fazem pensar e repensar nos nossos pedidos. Será que estamos apresentando a Deus alguma necessidade simplesmente para que nós possamos esbanjar em nossos prazeres? Ou será que nós estamos apresentando uma necessidade ao Senhor, convictos de que aquilo é uma real necessidade para proveito da obra do Senhor, para a glória de Deus, enfim. Quando nós visamos apenas o nosso deleite, os nossos prazeres, nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Essa é a orientação de Tiago na sua carta. Voltando para Mateus, capítulo 6. E agora, os versículos 5 e 6, nós encontramos o seguinte: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, e esses versículos lidos fazem-nos remeter ao Sermão do Monte, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E ao dar orientação sobre a oração, o Senhor Jesus disse: não sejais movidos por orgulho ao orardes.
Havia pessoas que, na época do Senhor Jesus, iam ao templo para orar, mas apenas para serem vistos pelos homens, para que impressionassem aos homens pela sua postura e até pelas suas palavras. Essa não deve ser a nossa motivação para orar. E é por isso que no versículo 6, o Senhor Jesus disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, sem ninguém mais assistir e ouvir a sua oração, a não ser o Pai. E o Pai que vê em secreto te recompensará. Quer dizer, orações sem a preocupação de impressionar outras pessoas, orações que não são movidas por orgulho, mas orações que são o desejo de um filho sincero de conversar com o seu pai. E por isso ele o faz num local de intimidade e de privacidade, para que a sua oração seja conhecida apenas de Deus. Evidentemente, nas nossas reuniões públicas, orações são feitas também. E não há uma recomendação para que nas nossas reuniões nós não façamos orações. Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas ele está dizendo que, mesmo quando as orações são feitas em público, que nós não sejamos movidos pelo orgulho e nem pelo desejo de impressionar os homens, mas que a nossa preocupação seja falar com Deus e que nós observemos isso de fato. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 11. E agora nós vamos encontrar ali mais uma condição para as nossas orações serem ouvidas e atendidas por Deus. E no verso 24, a Bíblia diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Agora, a palavra-chave do versículo é crede que recebestes. E o que é que o Senhor Jesus está ensinando aqui nesse trecho em relação à oração? Que quando nós fazemos um pedido ao Senhor, nós não devemos apresentar aquele pedido simplesmente para cumprirmos uma rotina, ou simplesmente para constar que nós fizemos aquilo. Mas nós devemos apresentar o nosso pedido ao Senhor com fé, crendo que, de fato, Deus tem poder para atender. Se ele vai atender ou não, depende da vontade dele. Mas o ensino aqui é que a nossa oração deve ser acompanhada por plena confiança, total fé que Deus pode nos atender. No versículo seguinte, verso 25, nós encontramos uma outra condição. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E agora o Senhor Jesus diz que, antes de nós falarmos com o Pai, nós devemos estar cientes de que não há nenhuma pendência e nenhuma coisa que está atrapalhando a nossa comunhão com os nossos irmãos. Nenhum mal-entendido, nenhum rompimento de relacionamento, mas que nós devemos estar em plena comunhão com os irmãos, para então sim podermos apresentar ao Senhor as nossas orações, com petições, com súplicas, com ações de graças. Né? Bom, e se nós nos lembrarmos que existe alguma coisa entre mim e algum irmão, então nós devemos primeiro acertar isso com o irmão, para depois, aí sim, apresentarmos as nossas orações ao Senhor sem impedimento algum, para que elas sejam ouvidas e atendidas por Deus. Finalmente, Isaías, capítulo 59. E agora nós vamos ver lá no Velho Testamento mais uma condição exposta pelo profeta, um mensageiro de Deus, para que
alguma coisa que pode fazer com que orações não sejam ouvidas e respondidas por Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, notem bem, a Bíblia diz que pecado na vida do cristão pode atrapalhar, sem dúvida nenhuma, vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. E isso vai fazer com que a sua oração não seja atendida por Deus. Então, uma vez que o cristão descobre algum pecado em sua vida, o que é que ele deve fazer? Provérbios capítulo 28, verso 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o tratamento para o pecado na vida do cristão é confissão imediata e abandono do pecado. E aí, então, as nossas orações podem ser feitas, vão ser ouvidas e atendidas por Deus, se for da vontade dele. Você percebeu, então, que há, de fato, algumas condições para que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas por Deus. E se Deus não responder imediatamente às nossas orações? Se ele demorar para responder ou responder negativamente? Vamos lá para Efésios capítulo 3. E o apóstolo Paulo nos leva a uma vida de confiança e fé integral, completa no Senhor. Efésios 3:20 diz: ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Tenhamos em mente isso, meus irmãos. Quando nós apresentamos um pedido ao Senhor, nós devemos ter plena confiança de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Muito mais do que nós pedimos, ou até muito mais do que nós pensamos. Sim, seu poder é infinito. Seu poder excede o nosso entendimento. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Isso não significa que ele tem que responder às nossas orações imediatamente. Às vezes, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Isso não significa que ele não pode fazer aquilo. Significa que ele tem o momento certo para agir e responder às nossas orações. Às vezes, a resposta de Deus será não. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele mostra um pedido que ele fez a Deus, que recebeu como resposta não. Diz o versículo 8: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O apóstolo Paulo está se referindo àquele espinho na carne que ele teve, provavelmente uma doença física que limitava, de certa forma, o seu serviço, a sua atuação na obra do Senhor. Ele pediu que Deus tirasse. E qual foi a resposta de Deus? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nesse caso, Paulo fez um pedido ao Senhor
e a resposta ao seu pedido foi não. Deus não atendeu o pedido dele, porque Deus tinha para ele uma coisa melhor do que o pedido que Paulo fez. Deus tinha providenciado para Paulo uma maneira dele experimentar de forma mais clara, de forma mais intensa, o poder de Deus atuando na sua vida. E para que o poder de Deus atuasse de forma mais intensa, era preciso que Paulo continuasse com aquela doença. Interessante, né? Os caminhos do Senhor não são muitas vezes compreendidos por nós, mas Paulo diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E ele ficou contente com o não de Deus como resposta ao seu pedido. Então, meus queridos, lembre do seguinte: quando você fizer uma oração a Deus, você vai ter 3 respostas possíveis. Sim, pode ser que ele atenda o seu pedido. Não, pode ser que ele não atenda o seu pedido. E talvez a resposta dele seja: espere. Deus tem o momento certo para atender às nossas orações. E eu já disse no nosso estudo, mas eu vou repetir. Ele é sábio demais para errar em nos dar algo. Então, esperemos com confiança na resposta do Senhor. A seu tempo, ela virá. Mas lembre-se, essa resposta pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espere. E vamos esperar com confiança em Deus. Para terminar, gostaria de deixar essa mensagem com vocês. Devemos orar, não até Deus nos ouvir, mas nós devemos orar até que nós possamos ouvi-lo e nós possamos ter claro qual é a resposta que Deus está nos dando. Se é sim, se é não, ou se é espere. E uma vez que nós tenhamos a resposta de Deus, nós vamos agradecer a Ele e manifestar a nossa gratidão pela sua resposta. Que Deus abençoe a sua palavra para nós nesta noite, que essa meditação possa ter trazido esclarecimento para nós através da prática da oração. Eu quero deixar mais uma vez aqui aos nossos irmãos o meu contato pelo WhatsApp e também por e-mail. Se você quiser perguntar alguma coisa, quiser entrar em contato, faça isso ou pelo celular ou por e-mail, e nós teremos prazer em responder a sua questão e termos essa correspondência, esse contato e essa comunicação com vocês. Que Deus os abençoe, então, e que a sua palavra fale ao nosso coração. Amém.